Se um anjo aparecesse agora na sua frente e te desse a seguinte condição: tudo que você viveu na sua vida até agora vai se repetir pela eternidade. Toda felicidade, toda alegria, toda tristeza, toda preocupação que você viveu até agora vai se repetir, se repetir, se repetir até a eternidade. Todas as escolhas que você fez, todos os resultados que você alcançou, tudo que você conquistou até hoje na sua vida ou deixou perder, vai se repetir pela eternidade. Me diz uma coisa, esse anjo para você seria Deus ou seria um demônio? É, é com esse tipo de reflexão que começamos hoje de forma diferente o do Chão à Gestão. Um programa que quer ajudar você que trabalha no chão de fábrica na área de manutenção a crescer na carreira. E conosco hoje, como sempre, o nosso co-host favorito, José Henrique. Por essa você não esperava, né, Zé? Olá, ouvintes. Nosso Edson hoje está inspirado. Vamos ver o que nos aguarda aí hoje. Olá, ouvintes. Mais uma do José Henrique aí, nessa trajetória que a gente está ao longo de mais de 2 anos aí, levando conteúdo gratuito para você que trabalha no chão de fábrica na área de manutenção. Mais um aí para entrar naqueles cortezinhos lá. Mais uma, né? Da onde tirou esse negócio de ouvinte? É do rádio? Hora de inovar, né, velho? Fazer algo diferente hoje. É isso aí. Uma hora eu vou acertar um pra ficar firme ali e falar, essa aí é a marca. O segredo tá aí, até te dando um feedback. O segredo, cara, é você tentar ser autêntico. E repetir, repetir, repetir. Cara, eu vou te dar um exemplo aqui. Você tem filhos. Certo? Eles assistem o episódio, não assistem? Assiste. Quando eles abrem a vinheta do Edson lá, eles. E aí, turma, bom ou não? Eles Fala. se identificam com isso ou não? A mais nova, todo dia que me vê, fala. E aí, turma, bom ou não? Então, é isso, cara. É você tentar entender algo que é pessoal seu e ir ali repetindo, 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 até que todo mundo, quando te vê, já entende que aquilo ali faz parte de você, entendeu? Tem um amigo meu que ele faz também, ele não faz podcast, né? Mas ele apresenta alguns vídeos lá no Instagram. Aí toda a abordagem inicial dele, eu ia até fazer aqui um dia aqui, mas depois eu não consegui, não. Toda a abordagem dele inicial é assim, ó. Fala, pessoal! Aí vai e fala do vídeo dele. Mas Acho que já eu já virou vi esse marca cara, dele. acho que eu já vi esse cara Aí já. tá. É o que fala de cerveja? Fala de cerveja, Eu já vi esse cara experimentação já. de cerveja. Trabalha lá comigo, lá, Rafael. Ele trabalha com você? Trabalha comigo mesmo, o setor lá. Ah, que legal, Ele é velho. líder lá na Manda, MS. manda um abraço pra ele aí. E aí, Rafinha, beleza? Ouviu aí, né? Sua marca tá registrada, filho. É isso aí. Até o Wesley já conhece já a sua marca. E já tomei cerveja que você indicou lá já, viu? Eu tomei uma lá, filho. Eu acho que na primeira lata eu já fiquei mal. Uma tal de IPA lá. Teor de álcool de 7%. Show de bola. Cara, hoje nós vamos falar de um assunto super interessante. É o assunto adaptação nas primeiras semanas de trabalho. Tá? Tô passando por um momento lá no meu trabalho que eu tô contratando pessoas e tem vindo gente de fora, iniciando lá no meu trabalho. Então tem gente lá, por exemplo, que hoje fez uma semana de trabalho lá. E eu vou falar para você o que eu já vivenciei dentro das empresas, que eu já transitei, de bom e de ruim nas primeiras semanas de trabalho. E como você que é um cara que está ainda no chão de fábrica, que vai virar gestor, você vai passar por isso. Seja numa empresa nova, seja na mesma empresa que você está, assumindo novos desafios, novas responsabilidades, talvez até novos setores. Já falar ali como que nós achamos que você deveria se posicionar para tentar ali causar uma boa primeira impressão, que a primeira impressão ela fica. Fica. Isso é bem forte. E se não ficar uma boa intenção, é difícil de tirar, né? É difícil de tirar. Você já vem ali com alguns dogmas ali, né? Ô Zé, você já passou por esse tipo de transição de carreira, de emprego, de área, esse tipo de coisa assim? Eu não precisa nem entrar em detalhe, não. Só queria entender um pouco de você, que você fala assim, cara, eu já passei, fiz isso na primeira semana, e hoje, se eu tivesse a oportunidade de passar por isso de novo, eu faria diferente. Ou manteria a mesma metodologia. Cara, aconteceu comigo lá atrás, depois do estágio. Eu consegui uma oportunidade para trabalhar numa empresa muito boa pela época, salário muito bom também pela época, todos os benefícios. A empresa era top. Só que eu não tinha maldade nenhuma de entrar ali e executar as atividades, pescar ali o que poderia fazer diferente. Eu não tinha maldade nenhuma. Então eu fiquei 8 meses nessa empresa, cara, e foi 8 meses bem ruim no ponto de vista de quem estava me avaliando. Entendeu? Caramba! Questão de horário, questão de trabalho desajeitado, derrubar os negócios tudo lá também. Cara, foi um desastre. E tipo assim, e quando eu entrei, a expectativa que o pessoal estava quando eu entrei era muito boa. Porque você tinha que ver o tanto de teste que tinha para entrar. Eu parecia que eu tava tirando carteira, velho. Teste psicotécnico, riscar lá no papel, eu tinha que ver.
Aí, tanto que nessa avaliação, quando eu cheguei, eles falaram assim que essa avaliação era uma avaliação que mediu o QI. E na época, ele, como resultado, deu um QI elevado. Aí eu falei, pra você ver que esses testes não funcionam tão bem, não. Não, você é um cara É, inteligente, você é um cara é. inteligente. Mas na época, velho, tipo assim, foi um desastre. Aí eu peguei e fui desligado. Depois que eu fui desligado dessa empresa, isso parece que marcou mesmo minha mente. Todo lugar que eu entro, eu já tento entrar e fazer tudo que eu não fiz nessa empresa. No primeiro dia, velho. Se for questão de. Tanto questão de proatividade, questão de pescar lá as maldades que tem que ter na oficina. Tudo eu tentei. Eu tento mudar, né, até hoje por causa disso. É, perfeito. A gente então vai entrar em detalhes sobre essa experiência, do algo do ponto de vista de como não fazer, tá? E acho que é bem legal. Até porque, aí já entrando aqui no nosso público, a gente. Não existe uma fórmula, tá? Não existe uma fórmula, faça uma fórmula de bolo, que faça isso, faça aquilo que vai dar certo. Existem experiências e vivências do mercado de trabalho. Então, quando a gente fala das nossas experiências e fala, cara, fiz isso e funcionou, e fala, fiz isso e, cara, não deu certo, é para você entender, olha, tô chegando num ambiente novo, tô ali entendendo como que as coisas funcionam, por qual caminho que eu sigo. Aí você vai se recordar dessas dicas aqui, olha. Se eu ir por esse caminho, a chance de sucesso é maior. E por esse aqui, eu tenho uma chance maior de fracasso. E você vai ali se adaptando ao ambiente que você está inserido, né? Porque, cara, são milhões e milhões de empresas que nós temos no nosso país. Com certeza, cada um vai ter uma particularidade dela ali que vai melhor se ajeitar a esse contexto que a gente está falando aqui, tá? Mas começando aí para um algo positivo. O algo positivo, quando você entra numa empresa, eu tive um insight ouvindo uma apresentação de uma reunião de um menino, chamado até Maibaixo, então um abraço Maibaixo aí, eu segui lá no Instagram lá, ele me segue também, acho bem legal, e talvez ele nunca saiba que ele me marcou isso de forma positiva. Eu vou falar um caso aqui para vocês. Eu entrei numa empresa em dezembro, em março, ou seja, 3, 4 meses depois, a gente teve uma reunião com todo mundo da manutenção. Essa empresa tinha sede em São Paulo, eu ficava em Minas Gerais, então foi a primeira vez que eu fui conhecer todo mundo da manutenção, assim, presencialmente, tá? Nessa reunião, foi, cara, uma semana aí de reunião, foram várias áreas entrando, falando sobre os indicadores que tinham, como que isso impactava a gente lá na ponta, tal, tal, tal. Foi bem legal essa reunião. E tinha uma hora que o Mais Baixo foi apresentar a parte financeira da manutenção. O que era a CAPEX, o que era a OPEX, qual que era o nosso orçamento, como que foi redividido o orçamento, como que é a previsão da gente estourar o custo ou manter o custo dentro, um forecast ao longo do ano. Cara, foi assim uma apresentação que eu, do meu ponto de vista, nunca tinha visto, do ponto de vista financeiro, sabia que existia, mas não com essa profundidade. E ele dominava demais os números, assim, dominava demais o setor dele. Ou seja, o que era de responsabilidade dele, ele tinha domínio total. Vinham perguntas de outras áreas, mas se isso acontecesse, se aquilo acontecer, ele já tinha ali umas respostas. Eu falei assim, cara, esse cara domina demais o assunto dele. Eu falei, pô, minha cabeça vindo de indústria, isso eu tava trabalhando no varejo, tá? Então eu tava vindo de indústria, minha cabeça vindo de indústria, falei, cara, esse cara aqui tem anos nessa empresa aqui. Cara, tem muito tempo aqui. Então, no momento de coffee break, de bate-papo, fui lá conversar com o Mais Baixo, e Mais Baixo, tudo bem? Tal, tal. Cara, gostei demais dessa apresentação. Tem quantos trabalham aqui na empresa? Ele falou assim, tem 3 semanas, Uh, ou no máximo um mês, tá? 3 semanas. Eu falei assim, não, não acredito, cara. Eu falei assim, tem pouco tempo, eu entrei agora na turma que teve agora, que entrou, eu entrei agora. Aí, eu falei, não, beleza, que legal, parabéns, tal. Eu falei isso com ele, mas inconscientemente eu falei assim, cara, eu quero dominar os meus números tão rapidamente como o Mais Baixo domina os números dele dominou os números dele nessa apresentação. E isso é uma coisa que me enraizou tão forte que isso faz parte de mim hoje, tá? E funciona assim super bem. Você impressiona de uma maneira positiva todo mundo à sua volta e você muitas das vezes nem vai saber disso, tá? Por exemplo, o Mais Baixo, talvez ele tá ouvindo esse corte agora aqui, vai saber, poxa, é legal. Isso aconteceu vou falar aqui, 6 anos atrás, e tá sabendo hoje que ele me marcou de forma positiva. Mas talvez ele marcou tantas pessoas de forma positiva, eu marquei tantas pessoas de forma positiva depois disso, que eu nem saiba, entendeu? E qual que é? Cara, domine o seu setor o mais rápido que você puder. Então, primeira dica para vocês aqui de forma positiva. Quando você chegar num emprego novo, numa área nova, que você vai ter ali uma carga, uma responsabilidade sobre o seu escopo, pega aquilo ali, cara, e faça aquilo ali
o seu alimento do dia a dia. Você vai fazer ali seu trabalho durante o seu horário de 8 a 6, enfim, do seu horário de trabalho. Leve dever para casa, estude, questione, critique, pergunte às pessoas à sua volta. Mas, cara, coloque muita intensidade nesse início. A gente volta sempre nessa frase, a intensidade distorce o tempo. Coloque muita intensidade nesse início, para que quando tiver uma oportunidade de você conversar com o seu gestor de uma maneira um pouco mais estruturada, uma oportunidade de você a participar de alguma reunião, você tenha propriedade tão forte daquilo ali que você vai assustar as pessoas à sua volta. Cara, não tem como esse cara ter tanta propriedade disso em tão pouco tempo. Isso vai fazer você ser visto de uma maneira diferente nos locais que você trabalhou. Então, uma coisa que aconteceu comigo depois, quando eu tive essa conversa com o mais baixo, eu estava no cargo de analista. Um ano e um pouquinho depois eu virei coordenador. Eu lembro muito forte nisso, quando eu virei coordenador, fui outra área, outro setor, outro estado, eu fui cuidar de São Paulo. Então, tinha muita questão de ter particularidades de algumas lojas em São Paulo. E, cara, eu tive uma primeira reunião, assim, dias depois que eu virei coordenador, e o meu gerente, na época, a gente foi falar assim, o Edson, olha, tem essa loja aqui, que eu não sei qual loja que era, ele falou assim, que tinha duas lojas dentro do mesmo shopping, não sei se era de cima ou é de baixo, ela tem uma particularidade lá muito bem, depois você entende melhor. Eu falei, não, eu sei, é a loja tal, ela fica no piso tal, ela tem particularidade disso, nós já atuamos nisso, mas nunca deu certo, acho que o melhor caminho é seguir por esse. Ele falou assim, cara, você fez o dever de casa, ele falou comigo assim, assim, esse é o meu papel, eu falei com ele. E, cara, e isso não é porque o Edson pensou nisso sozinho, não, foi por causa daquele insight que eu tive com o Maibaixo lá atrás, entendeu? Então, obrigado, Maibaixo, por esse insight, por esse empurrãozinho na minha carreira que você me deu de forma inconsciente e não fez de forma proposital. E eu queria ouvir agora um pouco de você. Você acha que faz sentido isso, Zé? Ô Edson, isso aí que você falou, cara, faz total sentido, primeiramente, é muito importante, porque assim, até pegando o que você falou aí, velho, eu até associei um momento também na minha carreira em uma outra empresa, que eu lembro que eu fui fazer um treinamento numa empresa lá em São Paulo para aprender mais sobre a manutenção, o ramo onde que eu trabalhava ali. E aí, velho, eu cheguei no hotel, no hotel onde que eu treinamento, eu cheguei até preocupado. Falei, não, velho, não conheço nada do processo, conheço nada da empresa. Aí eu levei um caderno e fui anotando. Tudo que falava lá, eu falei, vou anotar tudo e ler, velho. Aí chegava no hotel, eu lia. Anotava de manhã o treinamento e lia no hotel. Aí teve, acho que uma semana de treinamento. Aí eu sei que no segundo dia, aí eles pegaram e fizeram uma pergunta lá sobre o treinamento. Eu não lembro o que que era. Aí perguntou todo mundo lá, concordo. Eu perguntei a você, Zé, você concorda? Você entendeu? Aí eu peguei e falei, cara, não entendi não. Se puder me explicar de novo aí. Aí pegou e foi explicando, foi falando. Aí na hora que terminou a reunião, ele pegou e comentou. Ele falou assim, ó, todo mundo que geralmente vem nesses treinamentos, vem mais para comer, trocar ideia, levar mais da zoeira. E você foi o único nesse momento todo que veio com interesse mesmo em aprender, adquirir conhecimento. Nisso aí, eu sei que eu fiquei mais uma semana indo em São Paulo, fora do programado, para aprender, conhecer da empresa, conhecer os processos. Que legal. E isso é bom, velho, que você falou, porque, igual você falou, você vira coordenador. Muitas das vezes você ouve muito o quê? É normal, com o tempo a pessoa aprender, com o tempo ela vai adquirir experiência. E aí a própria pessoa que ouve isso, ela acaba aceitando. Ah, não, com o tempo eu aprendo, eu não tenho expertise ainda pelo pouco tempo de coordenação. Mas é o que você falou, se buscar conhecimento, exercitar e aprender, com certeza causa um impacto enorme aí, né? Perfeito. E você que trabalha na área de manutenção e vem da indústria, talvez isso que a gente está falando para você aqui deva parecer, poxa, isso aí é fora do comum. Por quê? Eu vim da indústria também. Eu trabalhei na siderurgia, na ArcelorMittal. Lá na siderurgia, um funcionário novo, ele usa um capacete alaranjado, durante um ano. Isso mesmo. Veja bem, Zé, durante um ano, o cara usa um capacete diferente dos outros, porque a empresa acha que durante um ano ele não tem capacidade de fazer o trabalho dele sozinho. Ele tem que sempre estar acompanhado de alguém, sempre alguém dando orientação para ele, durante um fucking ano. E é a realidade hoje mesmo. No varejo, cara, em um ano eu virei coordenador. Sou de analista e virei coordenador. Em um ano. O cara tava aprendendo lá ainda, entendeu? Então, é isso que o Zé, a gente já conversou muito isso aqui nos bastidores. Essa visão do varejo de tudo é pra onde, tudo acelerado, tudo acontece naquele universo todo. Cara, existem pontos negativos, mas existem pontos muito positivos que você pode trazer para sua vida de indústria. Então, se a empresa contrata você, qual a expectativa? Cara, esse cara tem que ficar um ano amarrado a outra pessoa porque ele não sabe fazer nada. Imagina você, em algumas semanas, talvez um mês,
Já saber de muita coisa do seu departamento, a ponto das pessoas olharem para você, cara, como que esse cara sabe tanto, então, em 10% do tempo que eu imaginei que ele iria aprender, entendeu? E você só vai conhecer isso tendo aquela comunicação proativa, você indo atrás daquela informação. Porque falar com você, muitas vezes as pessoas não vão falar. Seja por falta de tempo, seja porque aquele aconteça ainda não aconteceu, só vão falar depois quando acontecer, seja por uma série de coisas. No conteúdo programático da sua aprendizagem, isso vai ser falado com você daqui a tanto tempo ainda. Então, faça perguntas, bastante perguntas. Quando você entra numa empresa nova, as pessoas automaticamente, você tem ali uma carta branca de questionar, de fazer perguntas, porque as pessoas entendem que você está aprendendo. Então, se você chegar no setor tal, com 10 anos de empresa e perguntar algo, as pessoas vão pensar assim, pô, você deveria já saber isso. Fica difícil. Agora, quando você chega lá com 10 dias de empresa, você perguntar, as pessoas, não, é assim. Então, eles vão ter um interesse genuíno de te ensinar. Vai fazer parte delas. Então, explore isso a seu favor. Use isso a seu favor, entendeu? Então, não espere que a informação chegue até você. Ah, mas ninguém nunca me falou sobre isso. Cara, entenda como é que as coisas funcionam e vão fazendo pergunta para que aquela resposta venha até você. E não que as pessoas abram aquela informação para você de forma reativa, entendeu? Aí uma pergunta em cima disso aí que você colocou. Só para o pessoal que está nos ouvindo tangenciar um pouco essa situação. Dá um exemplo, você entrou hoje num cargo em uma empresa na área de analista, técnico, seja o que for, e está almejando ali a gestão. Tem alguma ordem que você determina, por exemplo, sua mente? Cara, eu vou primeiro, na primeira semana, eu vou tentar focar em aprender sobre o organograma, a estrutura da empresa, ou vou dar uma olhada sobre o lado financeiro, ou vou conhecer a equipe. Tem alguma ordem que você poderia passar para quem está ouvindo? Perfeito. Primeira coisa, do zero assim, é o processo que você faz estar inserido. Tá? O que é o processo que você está inserido? Vou dar o exemplo da manutenção. Vamos supor que faz parte do processo que você está inserido a trocar uma lâmpada. Tá? Então a lâmpada queimou, faz parte do seu processo ir lá e trocar essa lâmpada. Você vai começar a fazer perguntas. Beleza, a lâmpada queimou. Eu tenho que trocar essa lâmpada. Como que essa informação chega para mim? A primeira pergunta. Aí você vai entender, aquela empresa tem um sistema de manutenção que os operadores abrem um chamado. Ah, perfeito. Quando os operadores abrem o chamado, quem enxerga esse chamado é o técnico lá na ponta ou é alguém diferente? Você fazendo pergunta. Aí você vai entender que esse chamado chega para o setor de PCM, que passa esse chamado para o supervisor, que depois passa para o técnico. O técnico hoje ele não tem acesso àquela informação. Beleza, a partir do momento que o técnico ficou sabendo que aquela informação existe, aquele problema ele existe, a lâmpada está queimada. Como que ele faz? Porque eu não tenho essa lâmpada. Como que eu adquiro essa lâmpada? Aí você vai entender que dentro daquela empresa tem um setor de almoxarifado ou tem um setor de suprimentos que compra aquilo. Aí você vai começar a fazer perguntas. Cara, para esse setor de almoxarifado liberar essa lâmpada para mim, ou para os suprimentos comprar essa lâmpada para mim, como que ele fica sabendo dessa informação? Aí você vai saber que existe um outro sistema que você tem que abrir um chamado para aquele setor informando aquilo. Aí beleza, agora que você tem o material, como que eu faço para poder ir lá e executar aquela atividade? Eu posso lá fazer da minha cabeça? Não, você vai entender que você tem que fazer isso de forma programada. Você tem que alinhar isso com as pessoas X, Y, Z. Depois eu fui lá e executei a atividade. Como que eu dou baixa naquela atividade para que aquele problema deixe de existir? Você vai entender que você tem que repassar aquela informação através de um OS físico ou um OS digital. Você tem onde vai lá, coloca as informações, o operador ele dá baixa no sistema, automaticamente o chamado deixa de existir. Então, com um problema, uma lâmpada queimada, fazendo várias perguntas, você já entende o processo do início ao fim. E esse processo serve para tudo, de uma lâmpada queimada, de um problema no motor, de um problema de um telhado, de um problema de um piso, de um problema de uma máquina grande, todo sempre vai ser sempre o mesmo processo. A partir do momento que você entende todo o processo, você começa a criticar. Pô, por que que a informação chega diretamente para o PCM, depois para o supervisor, depois para o técnico? Por que isso já não chega para o técnico diretamente? Diretamente. Existe uma forma disso acontecer para que não desse delay dessas informações, não sobrecarrega o setor de PCM, o setor de supervisor, aí você começa a criticar o processo. Você só começa a criticar o processo entendendo ele de cabo a rabo, entendeu? Fez sentido para você? Fez, total. Você já vivenciou isso em algum momento na prática? Algum colaborador que chegou na empresa e dominou aquele assunto de forma tão rápida? Ou alguém que chegou de fora e entendeu o processo muito rapidamente e falou assim, cara, esse cara, ele é diferente. Você já vivenciou isso em algum momento? Associando o que você falou, eu já vi dos dois lados. A pessoa que já chegou, dominou todo o processo e conseguiu conduzir muito bem, e a pessoa que também tem lentidão em aprender. E geralmente quem tem mais lentidão em aprender
ou ela vai ficar muito tempo ainda naquela função e às vezes não vai virar um destaque ou se promover, vai acabar ficando muito tempo na mesma coisa, ou dependendo do nível de aprendizado dela, se ela não aprender, tipo assim, passou um ano, tá como, sei lá, gestor e não aprendeu as funções básicas, possivelmente vai ser desligado. Perfeito, perfeito. Vamos entrar agora aqui na segunda seara, que a gente entende que seria bem positivo de você ter esse posicionamento na sua entrada, mas, de novo, tá? É meio que um equilíbrio ali, você vai entender um pouco mais quando a gente discorrer aqui. É questionar o status quo, tá? Se você foi contratado por uma vaga, se você foi contratado por uma nova empresa, ou se você subiu, teve esse tipo de ascensão, existe uma expectativa em cima da sua pessoa. Ou a expectativa é de melhorar aquele processo, melhorar aquela área, ou a expectativa de alterar a forma como as coisas eram conduzidas ali. Porque é o seguinte, ou você está naquela cadeira por dois motivos. Ou a pessoa que estava lá antes fazia um bom trabalho e foi promovida, então você tem a expectativa de chegar aquilo dali e melhorar aquela área, ou a pessoa que estava ali antes de você não desempenhava um bom papel. Então a expectativa é que você chegue ali e mude aquela área. Então, para esses dois parâmetros, você tem que questionar sempre o status quo. O que é o status quo? É como as coisas são feitas. Poxa, se hoje eu tenho um processo que é feito dessa forma, por que eu faço dessa forma? Existem melhores maneiras de fazer aquilo. Se a gente for por esse caminho, se a gente for por aquele caminho, questionar o status quo vai te dar uma visibilidade de um cara que pensa diferente, que quer trazer melhorias para a área. É por que eu falo com você que tem que ter aquele equilíbrio ali. Um questionador sem uma base, ele é só um questionador. Ele é só um cara revoltado com as coisas, como as coisas são feitas, entendeu? Então, o primeiro passo é entender como o processo funciona, de cabo a rabo, as pessoas envolvidas, quais são os setores que fazem parte daquilo dali. A partir daí você começa a questionar o status quo. Se você já começa entendendo parte do processo e questionando ele, você toda hora vai tomar invertida. Toda hora vai tomar invertida. Ah, por que a gente não faz isso? Tá, mas se fizer isso, como é que a outra pessoa vai ficar sabendo? Como é que a outra pessoa vai interagir com isso? Como é que aquilo ali vai se comportar lá na frente? Ah, mas isso aí eu não sei. Então, foi por quê? Você questionou o status quo daquele processo sem entender o processo como um todo. Então, isso é uma coisa positiva para você, mas pode ser enxergado uma coisa negativa se você usar de uma maneira errada, tá? É uma ferramenta que vai ser usada ali de uma maneira que você entender e achar melhor. Você acha que você já vivenciou algo similar a isso, Zé? Ô, cara, acho que no momento atual, até pegando os insights aqui de vocês, convidados aqui que vêm do varejo, eu tenho questionado esse status a todo momento. Todo momento. Porque é questionando mesmo que você acaba aprendendo ou mudando algo. E uma frase que eu ouvi há muito tempo, de um gestor, é o seguinte: se tem uma atividade que você faz hoje, de uma forma, e essa atividade ela consome 40 minutos do seu tempo, tem algo que você pode fazer que consegue otimizar esse tempo. É um bom insight, é um bom insight. Nossa, essa frase eu nunca mais esqueci. Seja para tudo, seja uma atividade administrativa, seja uma atividade de processo, se tem algo que está te consumindo 40 minutos em uma determinada coisa, tem algo que você pode fazer para mudar. Entendeu? Aí quando você começa a questionar, você sempre encontra alguma lacuna. E a todo momento eu tento fazer isso. Tinha atividades antes que eu fazia que era horas e horas e era aquilo ali e consumia o tempo todo. Não dava nem tempo de aprender algo novo. Sim, E eu já consegui otimizar bastante o meu tempo. perfeito. Bastante. E a todo momento você vem buscando algo diferente. E para você é algo positivo, porque você já está há muito tempo na empresa, né? Então você já conhece o processo do início ao fim. Então para você questionar é mais tranquilo, porque você já sabe o que fazer. Só faltava essa fagulha acender em você, que Exato. acendeu com esse conteúdo que a gente vem trazendo aqui. Para um cara que está chegando agora, ele vai ter um delay um pouco maior, porque além de questionar, ele vai ter que aprender antes, entendeu? Mas se você consegue colocar intensidade no início, que a gente falou, chegar, estudar, realmente mergulhar para dentro daquele processo ali, entender como que todo mecanismo funciona, você consegue também ir por essa linha de raciocínio e questionar como as coisas É. são feitas. E não ser muito afobado também, né? Tipo assim, tem que saber ali o ponto de equilíbrio, porque às vezes você vai muito ali querer mudar, 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 mas é igual você falou, você tem que ter um embasamento, buscar entender o processo, fazer perguntas assim, bem inteligentes, para tentar realmente convencer quem está à volta a comprar a sua ideia. Perfeito, Você tem que perfeito. estar a todo momento tentando defender sua ideia, né? Defender sua tese. É, exatamente. Agora, te fazer uma pergunta, antes de você ir para um determinado assunto. Você está colocando o ponto de vista de quem está entrando
ter despertar esse senso crítico para tentar mudar as coisas e se destacar. Você acha que o gestor ele pode contribuir de alguma forma para ajudar a pessoa que entrou hoje na empresa a seguir esse caminho ou não? Você acha que isso realmente vai depender da pessoa que está entrando? Tá, é uma ótima pergunta, tá? É total. O gestor consegue ajudar de forma total encurtar o caminho de aprendizado desse colaborador. Como? Instigando ele por esse caminho. Exemplo, fazendo perguntas para ele, olha, como é que é feito esse negócio aqui? Aí o cara não vai saber a resposta, mas ele vai buscar essa resposta. Então, automaticamente ele vai questionar o processo. Fazendo perguntas, você acha que dá pra gente melhorar esse tema? Então ele também vai chegar ao cara a buscar melhorias, propor soluções, a questionar o status quo. O gestor ele consegue acelerar muito o processo desse cara nesse caminho. Isso vai ser bom pro gestor e vai ser bom pro cara também. Só que é o seguinte, cara, o dono da sua carreira é você. Esse é o ponto. Se você esperar que esse estímulo, esse empurrãozinho venha do seu gestor, você pode ser que tenha sorte e ache alguém com esse perfil, mas pode ser que não. Então, não deixe aquela famosa frase, não espere o ovo sair da galinha, cara. Não espere que as pessoas à sua volta te instigam isso. Não espere que as pessoas à sua volta eu vou te ensinar isso. Não espere isso. Busque isso por você mesmo. É um perfil muito forte que você tem que ter, principalmente quando você está chegando num ambiente novo. As pessoas vão se surpreender se você for por esse caminho de forma positiva e pode ser que você surpreenda de forma negativa caso as pessoas esperem isso de você e você não atenda, entendeu? E na sua experiência como gestor, o que você mais observa em quem está entrando, que você olha assim e fala, não, cara, esse cara aí realmente tem um ponto forte ali que ele vai trilhar um caminho bom. Ou então, às vezes por um comportamento, uma soft skills, você identifica e fala, não, esse daí pode ser que o caminho dele vai ser... É um pré-julgamento, né? Mas tem algo que você já notou nesse sentido? Cara, eu particularmente, as pessoas que eu contratei, elas geralmente pensavam igual a mim, assim. Elas tinham uma vontade de crescimento, tinham uma vontade de aprender, tinham vontade de questionar o status quo. E por que que geralmente as pessoas que eu contratei já vinham com esse perfil? É por causa da entrevista, né? Quando você está entrevistando alguém, é um meio, uma forma de relacionamento que você está querendo criar com aquela pessoa ali. Então, automaticamente, as pessoas que não acreditam nos princípios que você acredita, não tem a visão que você tem, automaticamente você exclui ali. Você não vai acertar sempre. Você não vai acertar sempre, contratar sempre boas pessoas. Mas você tenta minimizar os erros ali. Então, a maioria das pessoas, respondendo essa pergunta que eu contratei, vinham com essa mentalidade sim muito forte. Isso é muito boa para mim. Mas não foram todos. Algumas não vieram. Eu tive que instigar isso como gestor daquela pessoa ali. Algumas entenderam e foram por esse caminho, outras não entenderam e não foram. Aí a gente acabou encerrando o ciclo, tá? Mas faz parte do jogo do gestor contratar pessoas que vai colaborar com o seu ali, entendeu? Entendido. Fechou. Vamos entrar agora no próximo assunto aqui, da parte negativa, tá? Um comportamento negativo que você acha na sua cabeça que é bom, que vai trazer coisas positivas para você, mas na prática ele não se comporta dessa forma. E um erro que eu cometi como gestor, chegando novo num local, é fazer mudanças bruscas. Fazer mudanças bruscas de forma rápida e não gradual pode gerar ressentimento e pode gerar uma demora muito forte no engajamento das pessoas. Um exemplo que eu tive, a gente chegou numa empresa que ela tinha um processo todo amarrado de uma forma e aquele processo ele não funcionava, ele não entregava resultado há anos, mas era anos feito daquela forma ali. Então nos primeiros meses nós mudamos tudo, a forma como as pessoas se comportavam, o que elas faziam, até mesmo viagens, começaram a viajar, coisas que eles não faziam antes, entendeu? Os locais que as pessoas estavam posicionadas, então a gente mudou uma forma bem brusca, que na nossa cabeça é algo positivo, foi algo positivo, era necessário, só que foi muito brusco, foi assim, questão de um mês para o outro, entendeu? E algumas pessoas entenderam isso bem, outras pessoas não entenderam bem e não performaram. E com isso nós perdemos pessoas ao longo do caminho. Que talvez se a gente tivesse feito isso de forma gradual, de forma mais consensual, talvez a gente conseguiria ali manter algumas pessoas, entendeu? Então, quando você chega num ambiente novo, questionar o status quo faz parte, entender o processo faz parte, fazer mudanças faz parte, mas tente fazer isso de uma forma gradual, com a forma que as pessoas entendam que o barco está virando, que o carro está virando a curva
aos poucos. Não que ele vai fazer um cavalo de pau de uma vez só. Pode ser que dê certo, pode ser que não, mas isso daí é jogar na roleta, né? Você vai contar muito ali com a sorte. E quando a gente tá falando de carreira, você não pode contar com a sorte, você tem que contar com processos e rotinas bem definidas, né, Zé? Você vivenciou algo na sua vida, Zé, que alguém chegou num local novo querendo mudar tudo e, cara, não deu certo, as pessoas não aceitaram bem? Cara, já teve sim, até no atual momento onde eu estou, a pessoa chegou, já mudou o ambiente, mudou, tirou salas que existiam na oficina lá, tinha uma sala que era, tinha uma sala que ficava na oficina, que ela ficava em um local assim, ó, a oficina tá aqui no chão, ela ficava de frente para a oficina, e aí o escritório, a parte administrativa, fica na parte superior. Aí o que foi feito? Falei assim, não faz sentido essa sala ficar em frente à oficina, então eu vou deslocar, eu vou acabar com essa sala, vou colocar como se fosse uma sala de ferramentas e concentrar todo mundo no mesmo ambiente aqui no andar de cima. Porque aí todo o setor administrativo fica conectado, quem precisar trocar ideia ali, troca ideia. E aí eu ficava nesse setor, na sala próxima da oficina. E aí eu fui convidado a deslocar para cima. No primeiro momento, fazer sentido para quê? Realmente, quando você está próximo ali do ambiente administrativo, qualquer pergunta, qualquer acesso fica mais fácil. Mas você fica longe da oficina. Às vezes você precisa andar no chão de fábrica, precisa deslocar, precisa dar um suporte um pouco maior. Fica longe, tipo assim, a todo momento você vai ter que ficar descendo escada, subindo escada, fica um pouco fora do comum ali. Essa mudança acabou que foi feita, acabou que a gente perdeu essa sala também para um outro setor lá na empresa. Hoje essa sala não faz parte da gente mesmo. E hoje a gente vê que, tipo assim, foi algo que não foi bem feito, em questão de números. Por quê? A gente conseguia colocar informações onde os profissionais conseguiam ter acesso a indicadores, a informações de desempenho, processo da empresa, e hoje, tipo assim, pela localidade onde se encontra, dá para ter acesso? Pode subir lá a escada, ver, é possível, mas ficou ruim para o momento de hoje. Às vezes é o que você falou, às vezes, não, do ambiente que está aqui agora eu vou mudar o layout, mudar a estrutura, vou sair movendo tudo, mas é realmente pensar o porquê que é dessa forma, se faz sentido realmente dessa forma, analisar as mudanças. Exatamente. Quando você chega num ambiente, cara, a sua intenção não são as melhores possíveis, tá? Só que as suas ações têm ação e reação. Pode ser que aquela reação ali não seja positiva, entendeu? Então, apesar de ser a sua boa intenção, você não quis fazer aquilo para prejudicar, pode ser que isso na prática prejudique a área, entendeu? Prejudique as pessoas em volta. Então, é bom a gente entender ali. Cara, é um jogo, gestão não é fácil, tá, cara? É gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de fornecedores. A gente tá falando aqui, você deve estar achando assim, poxa, que complexo. Cara, realmente não é fácil. Por isso que existem líderes e líderes, gestores e gestores aí. Você vê uma porrada de coisa dando certo e a porrada de coisa dando errado. Porque não é uma ciência exata, né? Exato. Porque você lidar com pessoas, cara. E pessoas não é uma ciência exata. Sei lá, se eu pegar uma pedra e jogar no lago, a pedra vai afundar. Se eu pegar uma garrafa PET e jogar no lago, a garrafa PET vai boiar. Se eu pegar o Zé Henrique e jogar no lago, ele pode afundar, ele pode boiar, ele pode sair do lago e me jogar lá dentro, entendeu? Então, pessoas não são uma ciência exata. Então, é por isso que é complexo esse jogo de gestão. Mas é importante você ter esses insights, você buscar esse tipo de conhecimento aqui, para você entender qual perfil mais adapta a você e você conseguir prosseguir saindo do chão de fábrica e alcançando o cargo de gestão dentro das empresas, entendeu? Essa semana, eu estava fazendo umas matérias em um curso de gestão estratégica, tanto de pessoas e de clientes. E tive um insight bem legal, que, por exemplo, às vezes você vai criar um produto para vender para alguém. Então, assim, se você apenas cria um produto acreditando que vai fazer bem para quem está comprando, vai criar um valor na pessoa que está comprando, sem perguntar se é bom para a pessoa, quanto que é o custo, alguma coisa pode sair fora do contexto. Exemplo, para ficar mais tangível. Eles deram um exemplo até de uma empresa que criou um dispositivo que não sei se você já viu em hospital, quando você coloca no dedo das pessoas para avaliar a pressão. Sim, sim. Então eles criaram aquele dispositivo para bebês. E aí aquele dispositivo, para colocar no dedo de um bebê, gerava muito incômodo no bebê. Então o que eles fizeram para ver se o produto deles estava bom ou não? Eles começaram a fazer perguntas, pesquisas, olhar no hospital se realmente as famílias gostavam daquele produto, se realmente ele estava entregando o que precisava, se fazia sentido para todo mundo. E nessas perguntas, de uma forma mais resumida, eles acabaram mudando de algo que colocava no dedo para uma tornozeleira, colocava no pé, para ficar mais confortável. Que legal. Mas assim, como que eles fizeram essas mudanças? Tentando entender se o que eles estavam fazendo
realmente fazer sentido da forma que era. E isso, por exemplo, no ambiente industrial, acontece muito, às vezes, com alguma ideia. Por exemplo, eu quero reduzir os impactos de acidentes em determinado setor. Então eu vou pensar em algo totalmente fora do comum. Vou comprar um equipamento caro, alguma coisa que vai realmente acabar, vai reduzir aqueles acidentes, exemplo, aqueles números. Mas, pô, qual que vai ser o retorno financeiro que aquilo vai trazer para o ambiente profissional? Será que é algo que faz sentido? Será que, entendeu? Esses pensamentos, essas perguntas, essa pesquisa, ela ajuda a minimizar os erros que podem ocorrer depois. Não, show de bola. Cara, a gente tá falando aqui de coisas positivas, de quando você chega numa empresa, comportamento que vai te elevar. Estamos falando aqui de coisas negativas também, ou coisas que você tem que evitar. Eu fiquei bem curioso naquele exemplo que você deu no início do programa, Zé. Eu queria que você entrasse aqui, até para ficar claro um pouco aqui para o público, a gente até finalizar o podcast, a questão da sua vivência nesse início, que você ficou 8 meses na empresa com expectativa X, entregando Y, e isso acabou gerando um desligamento por sua parte. Você me fala um pouco do contexto da sua vida. Você estava numa fase mais imatura de aprendizado? Você estava. O que estava acontecendo com você naquela volta, naquela época lá, que você, olhando para trás, entende por que aquilo ali aconteceu e por que as coisas, aquela semente ali, aquele fruto, aquela semente que você plantou, acabou gerando aquele fruto negativo? Assim, na época eu devia ter 19 anos de idade. Ah, bem novo. É novo e tudo, mas assim, o que eles esperam? Entra muito na expectativa da empresa em questão da contratação do profissional e o seu desempenho no momento. O que houve no momento? Eles buscavam um profissional com mais instinto de liderança. Alguém que fosse entrar, fazer o que você colocou muito bem, que é buscar o aprendizado rápido das ações ali e conseguir liderar equipes, conseguir seguir o processo de uma forma mais bacana. Na época não tinha muito conceito de liderança, não tinha muito essa expertise de, pô, eu tenho que entrar e tenho que dominar o meu processo de forma bem rápida. Então, assim, eu entrei, demorei a aprender os processos, e aí, como até foi dito aqui, muitas das vezes as pessoas que estão à sua volta até te falam, não, pode ficar tranquilo, isso você aprende com o tempo, você não vai aprender isso da noite para o dia. Então, assim, às vezes eu deveria, na época, ter buscado aprendizado mais rápido, buscado a desenvolver melhor as demandas de atividades para a equipe, coisa que até então não vinha fazendo bem. Então, assim, eu estava fazendo feijão com arroz e somente durante aqueles momentos que eu fiquei lá. E a empresa não buscava isso, ela buscava alguém com um perfil muito mais ágil. E aí, tanto que eu não estava desempenhando um papel tão bom, que eles pegaram um profissional que na época eles tinham aposentado, que era líder na época lá, e trouxeram ele de volta para suprir o que eu não estava conseguindo entregar. Caramba. Pra você ver de tão mal que eu estava. Aí quando a pessoa entrou, essa pessoa me deu um tanto de insight sobre isso. Ela falou, não, quando você entrar num ambiente profissional, cara, a primeira semana, o primeiro momento, é o momento que você tem para realmente correr atrás das suas atividades, buscar aprendizado. Maldades, por exemplo, às vezes algum gestor te manda fazer algo que é errado ou algo assim, às vezes ele te manda até para te testar, para ver qual que é a sua ação ali naquele momento. Perfeito, bom ponto. Bom se ponto. você pega e executa qualquer coisa, ou se você é mais cauteloso, fala, não, eu não vou executar dessa forma, ou então você está comigo realmente nessa situação, você assina aqui um parecer, entendeu? Algo nesse sentido que na época não tinha. Mas o que fica é o aprendizado. O importante é a gente aprender com todos os pontos que a gente não conseguiu evoluir e tentar colocar em prática para não acontecer de novo. Não, perfeito. E fazendo esse link aqui com aquela frase que eu disse no início lá sobre o anjo, né, cara? Ele vai ser algo positivo ou vai ser algo negativo para você? Por que eu trouxe aquela frase lá no início? Porque, cara, você tem que entender qual momento você tá hoje. Se você tá hoje na sua carreira frustrado, triste, vamos dizer assim, triste com a sua carreira, não tá conseguindo sair do lugar, não tá feliz onde que você tá tentando, tá batendo os braços, mas não tá conseguindo avançar no rio. Cara, você tem que começar a entender o que tá acontecendo à sua volta. Muitas das vezes o problema não é a empresa. Muitas vezes não é o ambiente que você tá inserido. Muitas vezes o problema é você.
Quantas vezes eu já me senti triste no meu trabalho, porque eu não estava conseguindo avançar, não estava conseguindo crescer dentro do meu trabalho, e hoje, olhando para trás, eu entendo tudo que eu estava fazendo ali, só estava me jogando para baixo. E eu mesmo estava me jogando para baixo. Meu maior inimigo era eu mesmo, entendeu? Então a luta era interna. Não era eu sempre culpei a empresa, sempre culpei problemas externos, crise, enfim, mas o problema era eu. E hoje eu entendendo isso, eu consigo passar para vocês esse tipo de sentimento, esse tipo de questionamento, né? Esse tipo de ambição, acender esse tipo de ambição dentro de você, para que você consiga avançar na sua carreira. Para que lá na frente, se a sua vida conseguir repetir diversas vezes, seja uma vida feliz. Que não vai ser, foi uma vida de altos e baixos, de tristezas e felicidades, mas que no final das contas você conseguiu alcançar ali o objetivo que você sempre almejou, entendeu? Então esse é o insight aqui do episódio de hoje, que eu queria ver se o Zé Henrique gostou do episódio de hoje, Zé. Gostei, cara. É total sentido. E isso até para quem nos ouve hoje aí, ó, igual a gente fala muito aqui, ó, não tá dando certo no ambiente que você está, faça a transição para um outro local, que é super válido, mas pare e avalie esses pontos que foi dito aqui hoje, porque não adianta você fazer várias transições que às vezes você não vai conseguir alcançar o seu objetivo se isso não estiver bem alinhado, né, o Edson? Perfeito. Quer deixar um recado final para a turma aí? Pessoal, gostaram do nosso episódio de hoje? Curta nosso canal, comente, fale se você gostou ou não, se fez sentido ou não, conte uma história aí de como que é o seu dia a dia, se o que a gente tem passado aqui realmente tem feito a diferença no seu dia a dia, para que a gente possa buscar mais temas para trazer para vocês aí, temas que façam sentido. Show de bola, pessoal. E siga a gente lá no Instagram, liberato.eds, o Zé vai colocar aqui embaixo aqui. E se quem quiser aprender como encurtar o caminho para poder trocar de emprego e realmente ir para a prática, tudo isso que a gente falou aqui agora aqui, nós temos um QR Code aqui embaixo aqui que ensina vocês a montar um currículo voltado para a área de manutenção. Ensinado por um gestor de manutenção, voltado para a área de manutenção, o que as pessoas gostam de ver. O seu currículo vai ser impossível de ser ignorado pelos gestores, tá bom? Então fique com Deus aí, abraço e obrigado por mais um episódio. Até mais! Até mais, pessoal.